Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ar no carro da polícia estava carregado de palavras não ditas, carregadas pelas recentes mudanças no comando do departamento. O policial Lucas, um veterano do departamento, segurava o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos à medida que ele ficava mais agitado. Ao lado dele, Pedro, seu parceiro novato, ouvia em silêncio, desconfortável. Dá para acreditar que nomearam um novo capitão? Lucas cuspiu, com o rosto tomado pela raiva. Este departamento está rumando à ruína. Pedro se remexeu na cadeira. Estava no time havia apenas alguns meses, mas já notara o racismo latente nas palavras e gestos do companheiro. Mesmo assim, nem sempre ousava responder. Hoje tentou uma abordagem mais sutil. Talvez devêssemos dar uma chance ao novo capitão? Ele sugeriu cautelosamente. Lucas caiu na gargalhada, uma risada amarga e desdenhosa. Ah, você é ingênuo, garoto. São todos iguais, não dá para confiar neles. Pedro sentiu-se cada vez mais desconfortável, mas permaneceu em silêncio. Ao entrarem na rua principal, Lucas subitamente se enrijeceu. Seus olhos pousaram em um homem negro bem vestido dirigindo um carro elegante. Olha isso, murmurou Lucas com a voz cheia de desprezo. Aposto que ele implorou por aquele carro. Pedro franziu a testa. Senhor, não sabemos disso. Ele não está fazendo nada de errado. É o que você pensa, Lucas retrucou com um sorriso irônico. Sem esperar, ele ativou as luzes de patrulha, acionando uma intervenção de rotina. O coração de Pedro disparou. Ele sabia que aquela intervenção não era nada rotineira. Era uma decisão baseada em preconceito, um ato de discriminação disfarçado de procedimento policial. O veículo preto parou no acostamento, e o motorista baixou o vidro. Parecia calmo, embora surpreso. Lucas caminhou em sua direção com uma atitude altiva. Carteira de motorista e documentos do veículo, ele ordenou sem preâmbulos. O homem entregou seus documentos obedientemente. Não havia cometido nenhuma infração e seu rosto demonstrava incompreensão. Pedro, que estava um pouco afastado, observava a cena, dividido entre o dever de apoiar a companheira e seu próprio senso de justiça. Onde você conseguiu esse carro? Lucas perguntou bruscamente. Comprei, policial, respondeu o homem calmamente. Algum problema? Lucas sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Você simplesmente não vê muitos caras como você nesses carros. Pedro sentiu o coração apertar. Queria intervir, dizer que nada daquilo estava certo. Mas como poderia desafiar a autoridade de Lucas, um homem com muito mais experiência do que ele? Mesmo assim, sabia que precisava fazer alguma coisa. Respirando fundo, ele se aproximou de Lucas e sussurrou. Talvez devêssemos deixá-lo ir, senhor. Ele tem tudo em ordem, não está fazendo nada de errado. Lucas se virou para ele, com os olhos semicerrados. Quer começar a defender esses caras logo, garoto? Cuidado com o passo. Pedro sabia que aquele era um momento crucial. Se permanecesse em silêncio, estaria se comprometendo. Mas se falasse, correria o risco de se colocar em perigo dentro do departamento. O ar estava eletrizante. Cada gesto, cada palavra parecia capaz de desencadear uma explosão. Lucas, com os lábios curvados num sorriso amargo, releu os papéis do motorista Carlos mais uma vez. Então, senhor, o que o traz a este bairro? Perguntou Lucas com um tom de voz carregado de suspeita. Carlos, sempre calmo, respondeu sem se intimidar. Vou a uma reunião policial. Lucas estreitou os olhos, procurando por uma falha. Existe algum motivo específico para você estar aqui? Pedro, recuando, sentiu a tensão crescer dentro de si enquanto Lucas começava a circular em volta do carro de Carlos, como um predador rondando sua presa. O olhar frio do policial era implacável, e suas perguntas se tornavam cada vez mais invasivas. Carlos, embora se mantivesse no controle, não conseguia esconder a preocupação que começava a transparecer em seu rosto. O coração de Pedro batia cada vez mais rápido. Ele percebia que a situação estava se tornando perigosa, mas ainda não sabia como amenizá-la. Cada segundo que passava tornava a atmosfera mais opressiva, e ele temia que Lucas estivesse cruzando uma linha impossível de reverter. Carlos abriu a porta do carro, um gesto que aumentou a tensão. Lucas se aproximou imediatamente, pronto para bloquear qualquer movimento. Fique no seu carro. Lucas ordenou com autoridade brutal. Carlos, sentindo que as coisas estavam indo na direção errada, levantou as mãos de boa fé, tentando acalmar a situação. Não estou fazendo nada de errado, policial. Só quero entender do que o senhor está me acusando. Mas Lucas, cego pelo preconceito, continuou o interrogatório como se buscasse desesperadamente um motivo.
Inspecionou cada detalhe, buscando uma desculpa para justificar seu comportamento abusivo. Pedro, vendo Lucas perder o controle, tomou uma decisão. Sua mente acelerou, buscando as palavras certas, aquelas que acalmassem Lucas sem provocar sua raiva. Se deixasse a situação piorar ainda mais, sabia que as coisas poderiam sair do controle. Senhor Lucas, não há motivo para continuar com isso. Os documentos dele estão em ordem. Devíamos deixá-lo ir, disse Pedro, com a voz mais alta dessa vez, o tom mais seguro do que antes. Lucas virou-se abruptamente para Pedro, com um olhar cheio de desprezo. Você se acha melhor que eu, novato? Acha que vai saber fazer esse trabalho daqui a alguns meses? Pedro se sentia cada vez pior, mas sabia que não podia recuar. Não se trata de experiência, senhor. Trata-se de justiça. Estamos aqui para proteger, não para assediar pessoas sem motivo. A tensão entre Lucas e Pedro tornou-se quase palpável. Pedro sabia que Lucas estava furioso, que não aceitaria facilmente ser desafiado na frente de um civil. Mas no fundo, Pedro estava convencido de que estava fazendo a coisa certa. Carlos observava, ciente de que aquele momento teria um impacto profundo nos eventos que se seguiriam. Sentia que aquela parada, que deveria ser uma mera formalidade, mudaria muito mais do que apenas o seu dia. Lucas deu um passo em direção a Pedro, com os olhos ardendo de raiva. Cuidado com o que diz, garoto. Se quiser manter seu emprego, é melhor ficar de boca fechada. Pedro não recuou. Se fazer o meu trabalho significa fechar os olhos para esse tipo de comportamento, então prefiro ser um policial bom do que um cúmplice. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas, paralisado pela audácia de Pedro, parecia prestes a explodir, mas em vez disso deu um passo para trás, respirando pesadamente. Tudo bem, ele finalmente cuspiu. Vamos deixá-lo ir, mas lembre-se deste dia, garoto. Vai custar caro. Pedro, aliviado, mas ciente das consequências, assentiu. Lucas lançou um último olhar frio para Carlos antes de retornar à viatura, furioso. Carlos, ainda em choque, agradeceu a Pedro com um simples olhar, antes de voltar para o carro e partir lentamente. O motor do carro de polícia ronronou novamente. Pedro e Lucas permaneceram em silêncio, a tensão pesando sobre eles. Pedro sabia que tinha acabado de cruzar um limite que poderia muito bem mudar o curso de sua carreira, mas estava preparado para enfrentar as consequências. O que eles não sabiam era que essa parada de rotina, esse confronto entre justiça e discriminação, mudaria suas vidas para sempre. Uma semana se passou desde o incidente. As ruas pareciam calmas, mas o clima na delegacia era tenso. Pedro estava em guarda, evitando cruzar com Lucas sempre que possível. Desde aquela intervenção, sentiu uma mudança na maneira como seus colegas o olhavam. Alguns sussurravam, outros o olhavam com desconfiança. Ele havia desafiado Lucas, um veterano respeitado, e isso não passou despercebido. Certa manhã, enquanto Pedro estava sentado à sua mesa, recebeu uma notícia que rapidamente se espalhou pela estação. Um novo capitão estava prestes a ser empossado. O alto comando havia decidido substituir o antigo, e corria o boato de que essa mudança radical estava ligada aos recentes incidentes no departamento, embora ninguém o dissesse abertamente. Pedro e Lucas, como todos os outros, foram convocados para a cerimônia de posse. Pedro esperava que o novo capitão trouxesse mudanças, um sopro de justiça e moralidade. Lucas, porém, permaneceu amargurado e cético. Estava convencido de que o novo superior não seria diferente dos demais e constantemente murmurava comentários cínicos, insistindo que não se podia confiar em alguém que não se conhecia. O dia da posse chegou, e a tensão na estação atingiu o auge. Todos os oficiais estavam reunidos na sala principal. A notícia de que o novo capitão era um homem competente se espalhou, mas poucos detalhes sobre sua identidade haviam vazado. Pedro olhou ao redor, apreensivo, com as palmas das mãos suando. Secretamente esperava que essa mudança fosse positiva, mas uma parte dele temia que Lucas encontrasse um jeito de interrompê-la. Quando o novo capitão entrou na sala, um silêncio pesado se instalou. Todos os olhares estavam voltados para ele. Pedro sentiu o coração acelerar, e um murmúrio percorreu a sala quando o rosto do homem foi revelado. Era o Carlos. O homem negro, aquele que Lucas havia assediado durante a parada de rotina, era agora seu superior direto. Carlos vestia um uniforme impecável, seu rosto refletindo serenidade e determinação. Caminhou confiantemente até o palco, onde foi oficialmente apresentado como novo capitão da brigada. Pedro assistiu em choque enquanto Carlos subia ao palco. Ainda se lembrava da cena tensa da semana anterior. Perguntava-se como tal reviravolta poderia ter acontecido. Ao lado dele, Lucas estava pálido.
Seus punhos estavam cerrados e seu rosto revelava uma mistura de raiva e descrença. O fato de o homem que ele tratara com tanto desprezo ser agora seu superior era uma humilhação insuportável. Carlos falou com voz calma, mas firme. Falou de mudança, de um departamento que precisava evoluir para ser mais justo, mais transparente e mais responsável perante a comunidade. Não mencionou diretamente o incidente, mas Pedro sabia que cada palavra fora escolhida com cuidado. Todos nós temos uma responsabilidade aqui, disse Carlos, olhando ao redor da sala. Não apenas com a lei, mas também com a dignidade humana. Não podemos alegar servir à justiça se a desrespeitamos nós mesmos. Pedro ouviu atentamente, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Sabia que o discurso de Carlos pretendia lançar novas bases, mas também percebeu que alguns oficiais, especialmente Lucas, estavam fervendo por dentro. Essa mudança não viria sem resistência. Após o discurso, os oficiais foram convidados a cumprimentar o novo capitão. Pedro observou Lucas, que se afastou, recusando-se a se aproximar. Pedro, no entanto, decidiu cruzar a linha. Aproximou-se de Carlos com as lembranças do primeiro encontro ainda vivas em sua mente. Carlos o reconheceu imediatamente e sorriu para ele. Policial Pedro, disse ele calmamente, estendendo a mão. É um prazer trabalhar com você. Pedro apertou sua mão, sentindo profundo respeito por aquele homem que em uma única semana havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Ele ainda se perguntava como tudo se desenrolaria, mas uma coisa era certa. Os próximos dias marcariam uma reviravolta decisiva em sua carreira e na de todo o departamento. Lucas, por sua vez, permaneceu à margem, com o olhar gélido fixo em Carlos. O confronto que se desenrolara alguns dias antes ainda não havia terminado. Ele sabia que seu poder dentro da delegacia havia acabado de ruir, mas não dissera a última palavra. Uma semana após a posse de Carlos como novo capitão, o clima na delegacia ainda era tenso. As mudanças que Carlos havia trazido começavam a ser sentidas, mas a diferença entre a formação antiga e a nova permanecia profunda. Certa manhã, Carlos chamou Lucas à sua sala. A ordem era clara. Lucas deveria chegar pontualmente às 10 horas. Pedro, que presenciara o incidente na semana anterior e a crescente tensão entre Lucas e Carlos, sentiu certa apreensão. Sabia que aquela reunião seria decisiva para o futuro de Lucas no departamento. Quando Lucas entrou na sala de Carlos, ele se endireitou, com o rosto mascarando uma expressão desafiadora. Carlos, sentado à sua mesa, o encarou impassivelmente. O escritório era decorado profissionalmente, com papéis cuidadosamente dispostos e um grande quadro branco exibindo as novas diretrizes do departamento. Policial Lucas, começou Carlos com a voz firme, mas controlada. Obrigado por vir. Sente-se. Lucas sentou-se com lentidão calculada, braços cruzados. Capitão, presumo que queira discutir o que aconteceu na semana passada. Carlos assentiu. De fato, precisamos lidar com esse incidente e descobrir como vamos prosseguir. Você sabe tão bem quanto eu que nosso papel é servir à justiça, não burlá-la. Lucas cerrou os dentes. Sempre fora um oficial respeitado, e ser confrontado daquela forma o deixava na defensiva. Estou fazendo o meu trabalho, capitão. Não vejo como o que fiz foi injusto. Carlos o encarou. O que você fez foi mais do que uma simples violação de procedimento. Você agiu com base em seu preconceito pessoal, e isso é inaceitável. Seu comportamento em relação ao cidadão Carlos durante aquela abordagem não foi apenas uma violação de protocolo, mas também uma violação da ética profissional. Lucas se levantou abruptamente, a raiva crescendo dentro dele. Você não entende, capitão. Estou aqui há muito tempo e sei o que é preciso para proteger esta cidade. Carlos permaneceu calmo. Eu entendo que você possa estar frustrado, Lucas. Mas você precisa entender que o respeito pela lei e pelas pessoas não é negociável. Existem regras por um motivo. Você passou dos limites, e agora precisamos estabelecer as consequências. Lucas, embora furioso, sentou-se lentamente. Sabia que não poderia desafiar a autoridade de Carlos sem correr o risco de sérias repercussões. Carlos continuou. Pelo seu comportamento, você receberá uma suspensão temporária. Você também deverá concluir um programa de conscientização sobre preconceito e conduta profissional. Esta não é uma punição leve, mas é necessária para que você possa compreender plenamente as consequências de suas ações. Lucas não respondeu imediatamente. Sentia-se humilhado e irritado, mas sabia que precisava manter a calma. Farei o que me pede, capitão. Mas saiba que não aceito essa decisão com prazer. Carlos também se levantou. Espero que aproveite esta oportunidade para refletir sobre seu comportamento.
Nosso papel é servir a comunidade de forma justa, e é isso que me empenharei para fazer com todo o departamento. Estou confiante de que você poderá retornar a um nível mais alto de profissionalismo. Lucas saiu do escritório sem dizer uma palavra, com o olhar sombrio. Carlos observou sua figura se afastando, ciente de que aquele confronto era apenas o começo dos desafios que viriam. Sabia que as tensões persistiriam e que ajustes seriam necessários para que o departamento funcionasse sem problemas. Pedro, que observava a cena do corredor, sentiu-se um pouco aliviado. Esperava que essa decisão marcasse o início de uma mudança real no departamento. Mas também sabia que os desafios estavam longe de acabar. As tensões entre os policiais e os novos padrões de conduta prometiam criar ainda mais turbulência. 6 meses se passaram desde a suspensão de Lucas, e o departamento passou por um período de turbulência e readaptação. Carlos instituiu novos procedimentos para garantir transparência e integridade nas operações policiais. O clima na delegacia havia se tornado mais colaborativo, mas antigos ressentimentos e tensões entre alguns policiais persistiam. Lucas, por sua vez, tomou a difícil decisão de seguir as recomendações de Carlos. Ele passou muitas horas em treinamento, abordando seus próprios preconceitos e vieses. O programa de conscientização sobre viés e conduta profissional foi desafiador, mas permitiu que Lucas confrontasse e compreendesse seus próprios erros. Esse processo foi longo e doloroso, mas também trouxe alguma clareza. No dia do seu retorno, Lucas sabia que a tarefa que o aguardava não seria fácil. Ele sabia que precisava reconquistar a confiança dos colegas e demonstrar que havia aprendido com seus erros. Pedro, que havia presenciado uma transformação significativa em Lucas, estava curioso para ver como essa nova versão de Lucas se integraria ao departamento. O retorno de Lucas ocorreu durante uma reunião de equipe. Carlos anunciou a reintegração de Lucas, usando palavras cuidadosamente escolhidas. Policiais, começou Carlos. Todos nós passamos por um momento difícil, mas estamos aqui para servir a comunidade com justiça e imparcialidade. Hoje damos as boas-vindas ao policial Lucas de volta às nossas fileiras. Ele tomou medidas para compreender e retificar seus erros do passado. Agora cabe a nós ajudá-lo a se reintegrar de forma construtiva à equipe. Lucas se levantou diante dos colegas. Seu rosto, antes fechado e desafiador, agora estava repleto de sinceridade. Quero me desculpar pelos meus atos passados e por qualquer dor que eu possa ter causado. Aprendi muito durante minha suspensão e espero reconquistar a confiança de vocês por meio do meu comportamento e do meu comprometimento diário. As reações entre os colegas foram variadas. Alguns tinham expressões reservadas, outros demonstravam sinais hesitantes de apoio. Pedro, embora cauteloso, ofereceu um sorriso encorajador. Ele esperava que Lucas pudesse realmente mudar e trazer uma nova dinâmica positiva para o departamento. Nas semanas seguintes, Lucas demonstrou sua determinação em provar seu valor. Tomou iniciativas para melhorar as relações com a comunidade e se envolveu ativamente em programas de extensão. Demonstrou profissionalismo e empatia em suas interações com cidadãos e colegas. Carlos acompanhava de perto o progresso de Lucas. Embora permanecesse vigilante, não podia negar o progresso que havia feito. O departamento começava a ver sinais de mudança. As antigas tensões diminuíram lentamente, substituídas por um clima de respeito e colaboração crescente. Pedro, por sua vez, continuou a apoiar Carlos em seus esforços para transformar o departamento. Participou ativamente das reuniões e ajudou a implementar os novos procedimentos. Estava orgulhoso de ver que seus próprios esforços para apoiar a mudança estavam dando frutos. A reintegração de Lucas marcou não apenas um retorno, mas um ponto de virada para todo o departamento. Foi um lembrete de que justiça e redenção eram possíveis, mesmo após erros graves. Todos os membros da equipe aprenderam algo com a experiência e sabiam que seu trabalho conjunto seria, dali em diante, guiado por princípios mais fortes e justos. O caminho à frente ainda estava repleto de desafios, mas a direção agora estava clara: servir com integridade, respeitar os indivíduos e construir uma comunidade onde a justiça e a igualdade prevalecessem. Em última análise, esta história serve como um lembrete de que o caminho para uma sociedade melhor é longo e repleto de obstáculos, mas está repleto de oportunidades para aqueles dispostos a confrontar seus próprios demônios e trabalhar por um futuro mais justo. O departamento, agora no caminho da reconciliação, personifica a esperança de que mesmo nos momentos mais sombrios, uma mudança positiva é possível.